É importante começar essa aula lembrando que os textos nunca são uma cópia fiel da realidade. Sempre são uma interpretação sobre ela, ou um comentário sobre ela, ou até mesmo uma maneira de criar mundos, realidades, enfim. Sendo assim, o vocabulário que se usa em um texto revela escolhas sobre como abordar a realidade, seja para representá-la, seja para criar novos mundos, seja para tecer comentários. Essas escolhas vão gerar efeitos. E, nesse sentido, é possível afirmar que as palavras que vão compor um texto não são mais corretas ou menos corretas em si mesmas, mas sim mais ou menos adequadas considerando os efeitos que se pretende criar. Dessa maneira, é possível dizer que o enunciador deve buscar sempre na escolha do vocabulário a adequação. Mas adequação a quê? Adequação ao gênero textual em que o texto vai ser produzido, adequação à interlocução que se pretende criar, a que é a mais coerente com aquele texto, e adequação ao próprio posicionamento assumido pelo enunciador diante da questão tratada em seu texto. Bom, como você vê aqui, em linhas gerais, são três os itens em que é recomendável se pensar: o gênero textual, a interlocução e o posicionamento. E desses três, nessa primeira parte da aula, nós vamos tratar do gênero textual, especialmente. Para isso, eu te convido a ler aqui comigo o enunciado de uma questão que integrava um exame de física do vestibular FUVEST. Então, temos aqui a pretensão de considerar aspectos desse enunciado. Não é a nossa disciplina, não é? Mas vamos lá com fé. Diz assim o enunciado. Em uma competição de salto em distância, um atleta de 70 quilos tem imediatamente antes do salto uma velocidade na direção horizontal do módulo de 10 metros por segundo. Ao saltar, o atleta usa seus músculos para empurrar o chão na direção vertical, produzindo uma energia de 500 joules, sendo 70% desse valor na forma de energia cinética. Bom, aqui se descreve uma situação com uma linguagem bastante técnica, não é? Aqui as unidades de medida próprias da física, os metros por segundo, joules, enfim. E para se mencionar essa velocidade que o atleta tem antes do salto, se identifica que ele segue na direção horizontal. E se explicita que ele usa seus músculos para empurrar o chão na direção vertical. Aqui é a palavra direção que nós vamos destacar, considerando sempre que o gênero textual aqui exige uma linguagem mais técnica, não é? Afinal de contas, é o enunciado de uma questão de física, que, portanto, leva em conta conhecimentos dessa área do saber, não é? E nesse contexto, a palavra direção é repetida, ela aparece duas vezes, porque não seria adequado substituí-la pela palavra sentido. Embora em um texto que não fosse desse universo técnico, pudesse aqui tomar esses dois termos como sinônimos. A distinção é que, em se tratando de um texto sobre física, a palavra sentido é tomada para se referir à orientação de uma trajetória. Quer dizer, se é uma trajetória que segue da esquerda para a direita, se é uma trajetória que segue da direita para a esquerda, se é uma trajetória de cima para baixo, se é uma trajetória de baixo para cima. Aqui nós temos os sentidos, enquanto a direção é usada para se referir à orientação vertical, horizontal, mas bem dizendo aqui, né? Ou vertical. Bom, se aqui há essa distinção, volto a dizer, isso se dá porque estamos em um universo técnico, em que é importante distinguir esses dois sentidos, esses dois significados. No entanto, se fosse um texto do cotidiano, como essa notícia que nós veremos aqui, a distinção já não seria importante. A notícia é publicada na Gazeta do Povo,
aqui o link para termos acesso a ela na íntegra, e em sua chamada diz: tráfego em direção às praias do Paraná e de Santa Catarina é intenso nesta tarde. Veja, aqui é usada a palavra direção para se indicar uma trajetória rumo às praias do Paraná e de Santa Catarina. Fluxo na BR-277 estava quase 4 vezes acima do normal e na BR-376 era quase o dobro do normal. Na PR-407, sentido Pontal do Paraná, trânsito é lento. Veja que as palavras aqui direção e sentido, ambas podem ser usadas para se referir ao deslocamento dos motoristas. Veja que essas palavras aqui atuam como sinônimas, atuam como equivalentes. E o que é que faz com que a seleção da palavra aqui exija certos cuidados que aqui são dispensáveis? O gênero textual é diferente. Bom, a questão que segue pede que você considere a influência do gênero na escolha da palavra. Eu vou pedir que você faça essa questão e nós já continuamos com a conversa para falar desses dois outros itens aqui, para falar da interlocução e falar do posicionamento. Então, exercício e já seguimos.